Aumento dos casos de cyberataques, principalmente com ocorrência de ransomware e técnicas de inteligência artificial. Isso é o que nós estamos vivendo hoje, nesse momento. Eu sou Paulo Silva, auditor líder 27001 e consultor de segurança da informação há mais de 17 anos. E nesse vídeo eu trouxe algumas notícias aqui para a gente discutir esse cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Primeira notícia aqui na tela: cyberataques disparam em outubro com ransomware e inteligência artificial explorada por cybercriminosos. Agora vai vir uma coisa um pouco diferente, está dizendo aqui na matéria. Os cybercriminosos, eles estão perguntando para a IA, eles estão atacando, perguntando a IA. Eles estão perguntando para a IA sobre os teus dados, da tua empresa, o que os teus colaboradores usaram indevidamente a IA lá e colocaram dados sensíveis. Agora, os cybercriminosos perceberam isso e eles estão simplesmente obtendo os seus dados através da inteligência artificial. Esse é um novo caso, uma nova forma, um novo meio de exploração. Olha aqui o que a gente tem na matéria. Check Point identificou o aumento no risco de exposição de dados sensíveis, Lei Geral de Proteção de Dados aqui, em empresas que utilizam ferramentas de IA. Como é que está a utilização da IA aí na tua empresa? Você já tem uma norma de uso da IA, falando de controle de processo? Isso seria o básico, o mínimo é dizer para o teu colaborador aí na empresa como é que a IA deve ser usada. Inteligências artificiais homologadas, como é que está isso? A tua empresa já decidiu qual inteligência pode ser usada e qual não pode ser usada? E para qual processo? E quais setores? Então, contra essa questão, essa vulnerabilidade, essa ameaça que está aqui na reportagem, a primeira questão básica é gestão da segurança das IAs via políticas e procedimentos, tá? Seguindo aqui, ó, uma em cada 44 solicitações enviadas por usuários continham informações que poderiam provocar vazamento de dados. Uma entre 44, uma entre cada 44 envios de dados para IA potencialmente geram vazamento de dados. É a mesma coisa, né? Gestão, primeiro passo aqui, gestão das IAs. IA homologada, a gente fez um webinar no último mês só sobre isso, né? Homologação das inteligências artificiais, ter uma norma de uso da IA, uma política de uso da IA, treinar e conscientizar bem os colaboradores. Tá? Aqui a reportagem segue falando sobre o aumento de casos de cyberataque de modo geral. Né? No Brasil, a média chegou a 3.200 ataques, crescimento de 14% em relação a outubro de 2024. Então, os cyberataques estão aumentando, não estão diminuindo. E aí, com características mais danosas para a empresa, porque sempre o criminoso digital ele quer obter lucro, ele quer ter uma receita, ele quer ter um benefício. Então está aumentando ransomware e obtenção de dados vazados através de inteligências artificiais. E de novo, ver como é que está isso aí na tua empresa, né? O estudo aqui da Check Point, esse aqui era Check Point. O estudo da Check Point também apresenta um crescimento de incidentes de ransomware, aquilo que eu estava falando antes, né? Em outubro, agora, desse ano, foram registrados 801 casos divulgados publicamente, aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? Aqui até são dados globais, América do Norte, Europa e tal, mas 801, para mim, é baixo. Tá? Eu olho esse número pela experiência nossa de consultoria, de projetos que a gente desenvolve, pensando globalmente, é um número bem baixo, mas até eles deixam claro aqui que são os casos reportados publicamente. Qual é a empresa que quer reportar um caso? Aliás, né? Faça pesquisa entre vocês aí. Conversa você mesmo, sua empresa, e conversa com seus colegas. Quem é que já teve casos de sequestro de dados, de ransomware? Tá? A gente conhece um monte de gente, e toda semana eu escuto de casos de sequestro de dados. Então, acontece bastante. Por alguns anos atrás aí a gente tinha achado que tinha dado uma caída, o sequestro de dados, o ransomware, mas agora ele ressurgiu, está aí de novo, mais vivo do que nunca, dando lucro para os criminosos digitais. Trouxe uma outra reportagem aqui para a gente discutir, então é esse caso aqui.
Agora, juntando ransomware com IA, né? A outra reportagem falava de explorar a IA para roubar os teus dados, que você mesmo, a tua empresa mesmo colocou os dados lá na IA, o bandido já percebeu isso, ele explora a IA, pergunta para a IA para roubar os teus próprios dados, montar base de dados vazados e tentar extorquir as empresas. Isso é o que a gente vê. Eu tenho aqui na Tracker 2, 3 casos recentes e reais desse tipo de ocorrência, desse tipo de execução. E essa reportagem, ela vem um pouquinho diferente, né? Primeiro ransomware feito com o IA é identificado, mas ainda não está ativo. Dentro daquela ideia, né, pessoal, esses dias fiz um outro vídeo sobre isso também, a inteligência artificial sendo usada para defesa e, claro, também a inteligência artificial cada vez mais sendo usada para ataque. E aí uma coisa importante, duas, né? A inteligência artificial nos ataques vai permitir ataques mais personalizados, aquele phishingzinho, vai ser muito mais aderente, muito mais personalizado, e a IA vai permitir um aumento de volume dos ataques, que é o que está nessas reportagens aqui também, né? O atacante, o criminoso digital, ele vai poder produzir muito mais, porque ele tem a IA como ferramenta para auxiliar na sua produção. Então tá aqui, primeiro ransomware é feito com IA identificado, mas ainda não está ativo. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Batizado pelos especialistas como Prompt Lock, o vírus ainda não foi visto em ação na internet, mas já se considera importante avisar a comunidade de cibersegurança sobre a existência do perigo. Então, está vindo por aí cada vez mais IA, agora é um caso concreto encontrado aqui, aliás, deixa eu dar o crédito, né, pelo pessoal da E7, tá? Laboratório de pesquisa e especialista aí em cibertecnologia, cibersegurança. Primeiro caso já efetivo identificado de ransomware com IA. E aí, o que a gente precisa nas nossas empresas? Eu sempre falo o seguinte, tá? Em primeiro lugar, fazer o básico bem feito. Poxa, treinamento, conscientização, políticas, cibersegurança, fazer o básico bem feito. E depois disso, claro, não ficar só no básico bem feito, mas contra esses casos específicos que a gente viu aqui, mais pentest. Gente, pentest não é mais luxo. Pentest não é mais assim, nossa, fiz um pentest na minha empresa. Pentest é commodity. Tá? Tem que fazer no mínimo 2 pentests bem grandes por ano, bem aprofundados por ano, e varredura de vulnerabilidades mensalmente, ou bimensalmente, ou trimestralmente, tá? Mas isso é o básico, principalmente um pentest bem aprofundado. Então, nesses casos que estão vindo agora, não é mais luxo, já é commodity. E aí na parte humana, como está vindo muita engenharia, muita inteligência artificial, a engenharia social vai ganhar um upgrade aí, e os nossos colaboradores precisam estar preparados para isso, tá? Então nessa parte de IA embarcada na engenharia social, o controle que vem forte aí é mais treinamento e conscientização mais efetivo, prático, não treinamento e conscientização teórico, né? Efetivo e prático para os nossos colaboradores, para eles estarem preparados para resistir a golpes, fraudes, phishing e engenharia social na internet. Beleza, pessoal? Por hoje era isso nesse vídeo. Valeu, até a próxima! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E para mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria na área de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, acesse o nosso site trackerconsultoria.com.br.